Tudo bem? Um pouquinho de atraso, mas estamos aqui online para a gente conversar um pouco hoje sobre tarô, sobre oráculos e sobre a jornada do louco. Boa noite, Rafa Freire, tudo bem? Estamos começando agora. Vamos falar sobre tarô e vamos falar sobre a jornada do louco. Vamos falar um pouco também sobre o curso que vai começar agora dia 31 de outubro. É um curso que a gente está promovendo, um workshop, na verdade, aqui na Trilha da Lua Nova. É muito interessante porque a gente vai abordar uma linguagem diferente, uma linguagem particular, uma linguagem específica sobre a leitura dos arquétipos, sobre a interpretação das cartas e como isso interfere nos símbolos à nossa volta, na nossa vida, enfim. São vários assuntos, são vários tópicos, tá bem bacana. E em comemoração a esse dia 31 aí, que é o nosso primeiro workshop tarô básico, Jornada e Intuição, a gente vai fazer uma semana de atividades interativas e gratuitas, como essa live que está acontecendo agora, que a gente vai falar um pouco sobre algumas questões técnicas, tá? Então, se você que está aí agora gosta de oráculos, gosta de assuntos holísticos, sobre as conexões e as comunicações que a espiritualidade e o mundo espiritual eles propõem pra gente, e mais especificamente, se você gosta de tarô, e em especial o tarô de Marcélia, que é o que a gente está usando aqui agora, tá? Então, esse curso que vai começar dia 31 de outubro, ele é pra você. E essa live de hoje e essa semana gratuita de atividades interativas, tudo isso é pra você também, tá? Se você já é um iniciado, se você já trabalha com isso, se você já usa as cartas, se você já tem o seu método, se você já tem sua linguagem, fala comigo também, porque esse curso é pra você também, tá? Essa semana e esse bate-papo é pra você também, porque como é uma linguagem muito particular e como a gente acaba trocando informações específicas sobre uma linguagem particular de uma arte que é tão antiga, né? A leitura dos oráculos, a leitura dos símbolos que estão na natureza, isso tudo é pré-histórico. Mas enfim, se você já é um iniciado, é muito interessante que você participe desse curso também, porque tenho certeza que você vai sair com uma bagagem bem interessante. E essa semana a gente tá na jornada desse cara aqui, ó. Tchau. A jornada dessa figura. A jornada do louco. Tá? A gente vai falar um pouco sobre os arquétipos hoje, tá? Dos arcanos maiores, porque quando a gente fala sobre Jornada do Louco, é muito importante a gente entender o que são esses arquétipos e como eles influenciam em todo o nosso processo de interpretação, em todo o nosso processo de conexão entre as linguagens e os símbolos quando a gente quer estabelecer uma comunicação com o alto, com o grande espírito, com Deus, enfim, o que quer que represente essa conexão comunicativa para você, tá? Então é muito importante a gente entender quais são essas ferramentas, como essas ferramentas operam, como essas ferramentas funcionam. Oi Marcelo, boa noite. Ó, a gente atrasou, mas você chegou bem na hora. Estamos falando sobre a parte técnica já aqui. Então é interessante a gente compreender como essas ferramentas operam, como essas ferramentas funcionam, certo? É importante a gente entender o que são arquétipos, tá? E qual é a relevância de certos símbolos, tá? Eu vou dizer isso por uma situação, por uma circunstância muito peculiar.
Eu sempre fui e ainda me considero uma pessoa muito cética, certo? Depois eu descobri que, na verdade, não é que eu seja cético, não é que eu não acredite em nada. Eu vou trocar esse termo a partir de agora, tá? Eu comecei a falar dessa maneira porque muita gente se identificaria com o meu jeito de falar. Mas, oi, Mayara, boa noite, tudo bem? Mas, na verdade, não é ceticismo. Existe uma grande necessidade de verificar e ter certeza da verdade contida em certos processos, tá? Uma parte dessa necessidade... mas todo mundo tem, né? Ninguém fé cega e faca amolada, né? Aliás, ninguém fé cega. O bom é fé cega e faca amolada, né? Mas todo mundo trabalha com a verdade. Todo mundo quer verificar a verdade. Não é exatamente isso. Alguns símbolos, algumas situações sofrem grande interferência emocional, tá? Sofrem grandes interferências externas das mais variadas, tá? Mas a que está dentro do nosso controle é a nossa interferência, tá? O que está dentro do nosso controle e que interfere de maneira mais contundente, mais profunda e mais danosa, né? Porque quando a gente está falando de comunicação, a pior coisa que pode acontecer, tá vendo? É a interferência. Então, a gente pode ter o controle dos nossos processos de interferência, né? Ter o controle não, ter o cuidado para que eles interfiram o mínimo possível. E o lado emocional e a nossa fé e a nossa crença e a nossa necessidade de obter o controle das verdades e das respostas. Eu acredito que essas são as principais situações e são os principais pontos, tópicos e características que fazem com que uma boa comunicação ela não se estabeleça, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui nessa live de hoje de por que se comunicar com o mundo espiritual, qual a relevância de se explicar, de se comunicar com o mundo espiritual e de estabelecer um contato e uma conexão, porque eu acredito que quem esteja assistindo essa live já está além dessa etapa, já descobriu por que é que você se comunica, né? Se você está assistindo uma live sobre oráculos e sobre ferramentas de comunicação com o mundo espiritual, com a ressonância dos elementos, das entidades e enfim, do que quer que seja que estão à sua volta, esse nível de aceitação e essa verificação dessa verdade, eu acho que por isso você já passou, né? Então, a gente pode passar pro nível 3 da história, que é falar sobre a comunicação arquetípica, né? A comunicação arquetípica, vamos se aprofundar, mas nada mais é do que você estabelecer qual é a lógica psicológica, qual é a lógica interpretativa, quais são os símbolos e as referências e as características, tanto psicológicas como representativas, que fazem parte de algum símbolo ou ferramenta ou elemento de comunicação, né? E a partir daquilo você utilizar aquela ferramenta de modo que nem aquilo controle você e nem você controle aquilo. Porque se a gente controla as respostas, aquele canal ele não é saudável. Aquele canal ele não é verdadeiro. E se existe uma entidade por trás dessa comunicação, ela não vai querer se comunicar com você porque ela não acredita na honestidade dessa comunicação, tá? É simples. Esse é um aspecto simples. Vou aproveitar esse gancho e vou falar sobre outro ponto muito importante. Eu sempre gostei muito, desde pequeno, de todas as linguagens que dizem respeito ao mundo
espiritual, que dizem respeito a tudo que é transcendental, tudo que é cosmológico, tudo que é extraterrestre e tudo que é não convencional, tudo que é contemporâneo e etc. Mas muitas coisas me afastaram disso. A principal delas, tá? Que fez com que a minha mente científica, antes de fazer qualquer tipo... minha formação é música, né? Mas antes de adentrar profissionalmente em qualquer tipo de atividade que diz respeito ao mundo espiritual, eu cursei até o 6º semestre de física da faculdade, né? Que por um lado é 100% científica, e por outro, matemática e etc. E por outro lado é muito aberta às abrangências espirituais e cosmológicas e universais que permeiam o céu e a terra diante do julgamento da nossa vã filosofia, não é mesmo? Então, só para ilustrar que o meu ceticismo ele tem fundamento, tá? Não é só cabreirice, não é só teimosia, tá? Então, eu tive muitas interferências, e a maior das interferências que fez com que eu estivesse distante desse tipo de caminho foi cruzar com muitos charlatães. Muita gente charlatã. Tem muita gente charlatã, tem muita gente se aproveitando da nobreza e das questões, e principalmente do dinheiro alheio. Tem toda a área, óbvio, tem toda a área profissional. Isso não é uma característica inerente à área, é uma característica, infelizmente, inerente ao ser humano. Agora, quando você está trabalhando com essas linguagens, quando você está trabalhando com esse tipo de ferramenta e esse tipo de conteúdo, geralmente você está trabalhando com pessoas que estão abaladas emocionalmente, abaladas psicologicamente, que estão com algum tipo de necessidade que precisa ser suprida de forma imediata. Então você cruza com muitas pessoas imediatistas. E aí o que acontece? A pessoa que chega com a palavra certa na hora certa, para uma pessoa que precisa dessa palavra imediatamente, essa pessoa ela vai ser recebida 100% aberta, né? Com 100% de abertura. Geralmente os filtros caem. Então, por que a gente está tendo essa conversa de hoje? A Jornada do Louco, ela surgiu justamente para colocar esse espírito contestador, esse espírito de ascendente aquário, esse espírito verificador, não para questionar essa linguagem aqui. Não, porque essa linguagem aqui eu acredito, tá? Mas para estabelecer quais são os parâmetros de comunicação dessa linguagem, tanto para que a gente entenda, né? Para que a gente utilize a ferramenta com o máximo de potencial que ela tem para oferecer, como para que a gente verifique quando a gente sem querer, e isso acontece, tá? Já aconteceu comigo várias vezes, por isso que eu me propus um exercício que eu vou falar mais à frente, para não acontecer desse tipo de comunicação acontecer também de maneira inadvertida com a gente, e para que a gente evite que esse tipo de comunicação mal intencionada seja utilizada contra a gente, ok? E do que eu estou falando? Essa comunicação aqui tem símbolos e tem características arquetípicas, tá? Pertinentes a ela e pertinentes à pessoa que está lendo, tá? Com o tempo e com o estudo do tarô, você percebe que a gente estabelece uma linguagem própria com aquelas cartas. Elas falam com a gente, tá? De um jeito muito particular e de um jeito muito característico. O que eu tô falando, você que está escutando só vai conseguir entender quando você começar a praticar.
porque parece uma coisa mitológica, parece uma coisa fantasiosa, parece que as cartas vão de fato pular daqui e cair e falar sem que você precise interceder de alguma forma. E de fato, algumas vezes isso acontece, mas essa linguagem particular, ela só se dá, ela só se desenvolve quando a gente está aberto e quando a gente está fazendo uma boa utilização da ferramenta de comunicação, tá? Então, existe um conjunto de símbolos e de arquétipos. Vamos já se aprofundar nisso aqui para a gente entender o que são os arquétipos, que eu repeti 1000 vezes aqui, que já existem, que a gente precisa compreender e que a gente precisa respeitar, tá? Se você não concorda com essas linguagens, tudo bem, faça o seu tarô, tá? Faça a sua característica, escreva as suas características, tá? Escreva os seus símbolos, produza os seus arquétipos, produza o seu conjunto de regras, produza a sua linguagem, não tem problema nenhum, certo? Essa linguagem aqui, ela tem uma linguagem, essa ferramenta aqui, ela tem uma linguagem bastante pensada, tá? Bastante específica e que funciona muito bem se você estiver conectado. Por isso, tanta gente adere ao tarô, porque ele de fato se comunica e ele de fato funciona, tá? Quando a gente está mal intencionado, por exemplo, eu vou dar um exemplo de charlatanismo que eu encontrei e que depois eu me percebi utilizando isso, tá? Lógico que numa escala bem pequena, porque eu nunca tive esse intuito. Aliás, como eu estava dizendo no começo da história, o que me afastou de ter entrado antes de maneira profissional foi justamente ter cruzado com muito charlatão e achar que todo mundo iria pensar que eu sou esse tipo de gente ou qualquer coisa do tipo. Enfim, vocês compreenderam, tá? Então, um dos elementos que eu verifiquei foi a utilização da leitura da linguagem corporal, certo? Se você é uma pessoa que saca a psicologia, que tem uma boa lábia e que tem uma boa leitura de linguagem corporal, tá? Linguagem corporal, quando eu levanto a sobrancelha, quando eu estou falando assim, com esse olhar, eu estou falando que tipo, eu estou sacando, né? Ou quando, enfim, qualquer linguagem que não está nas palavras e que o seu corpo ele denuncia para o interlocutor, tá? Se você é um bom leitor de linguagem corporal, você e se você saca de lábia, você é um ótimo candidato para ser um bom charlatão de leitura de tarô, tá? E eu vou dizer por que isso acontece. Eu sou uma pessoa que lê muito bem a linguagem corporal e por isso eu percebi. Quando eu estava muito inseguro numa leitura de tarô, justamente por não querer ser mal julgado, por não confiar nos meus talentos e na ferramenta que eu estava usando, enfim, uma lista de assuntos de insegurança, né? Sem saber, inconscientemente, inadvertidamente, você que está lendo, nós, porque frequentemente eu me pego nisso, a gente se vê numa situação de que a aprovação do consulente, ela é um termômetro para que você mensure se a sua leitura é boa ou não é, tá? Então, se você fala uma coisa e o consulente responde: nossa, que legal, é exatamente isso, poxa, você adivinhou e tal, imediatamente você pensa: estou no caminho certo, né? E frequentemente os consulentes eles querem ouvir certas coisas, e quando você fala o que o consulente quer ouvir, ele solta fogos, né? Ele sinaliza de maneira muito veemente que aquilo ali está sendo contemplado. Então a abertura ela se torna cada vez maior a partir disso, certo? Chega ao ponto de que
a comunicação com essa ferramenta, ela vai ficando cada vez menor e cada vez mais exígua e cada vez com mais interferência e cada vez mais rala, cada vez mais transparente, mais superficial. Por quê? Você deixou de se comunicar com isso. E você passou a se comunicar somente com o consulente, através de outra ferramenta, que é a leitura da linguagem corporal da pessoa. Mas, não era isso, não era essa a proposta do início da consulta. A consulta inicialmente era a utilização do tarô, das cartas, como ferramenta de comunicação, né? Então, nesse momento que a interpretação da linguagem corporal passou a ser a protagonista, né? A ferramenta protagonista, essa comunicação com as cartas de tarô, ela deixa de acontecer. E aí você está fazendo outro tipo de terapia, você está fazendo outro tipo de conversa, outro tipo de conexão, tá? O grande problema disso é você não se aprofundar na linguagem, você esquecer essa ferramenta, e é uma ferramenta sagrada, você passar a se comunicar somente através da leitura da linguagem corporal e você vender o contrário. Esse é o grande problema. A partir do momento que você faz isso conscientemente, tá? Ou que você faz isso inconscientemente, mas conscientemente você sabe que tem alguma coisa errada e você não vai atrás de resolver esse tipo de situação. Nesse momento, infelizmente, você é o charlatão, tá? O charlatão que cruzou o meu caminho e que cruzou o caminho de tantas outras pessoas que estão escutando. Por isso, por que eu estou dizendo isso? E parece rude, né? Parece muito assertiva a maneira que eu estou colocando. Porque a maneira como a gente se relaciona com as ferramentas de comunicação, tudo isso exige muita responsabilidade, tá? Primeiro porque você está lidando com as emoções e com o psicológico das pessoas e você não é psicólogo. Ou é, enfim, estou falando de modo geral, mas estou falando de maneira abrangente para quem tem esse como único ofício, que não é o ofício de psicólogo, tá? A segunda coisa quem está consultando, quem está lendo, está operando uma ferramenta, tá? Então você que está lendo e a ferramenta aqui, ambos são um canal, tá legal? São um canal. Você não está produzindo a comunicação. E não faz sentido você pegar o seu ego e você se vangloriar por estabelecer uma boa comunicação. Ou por você ser um bom leitor, ou qualquer coisa do tipo. O que importa é você ser um bom canal. E se você for um bom canal, se você cuidar para ser um bom canal, e isso inclui também você fazer a manutenção no seu instrumento, na sua ferramenta, lapidar e polir a sua ferramenta, né? Se você é um bom canal, você vai ter uma boa comunicação. Só que é uma boa comunicação da mesma fonte, ok? Opa, deu uma quedinha. Da mesma fonte e com o mesmo sentido, com o mesmo significado, ok? Bom, então essa era a primeira coisa que eu queria falar e que acabou até se estendendo bastante, né? Agora eu vou falar rapidamente sobre o curso. Começa dia 31. Os links, eles estão na bio, tá? Já existe um grupo de WhatsApp pra gente bater esse papo que a gente tá batendo aqui nessa live, só que através do WhatsApp. Tudo gratuito, tá, gente? Que você pode entrar, é como se fosse um grupo de discussão dos pré-inscritos no curso, tá? Esse grupo ele vai funcionar principalmente essa semana, com todas as pessoas que estão inscritas. Ele vai diminuir de ritmo a partir da semana que vem, que os pagantes do curso vão começar a fazer as atividades e eles vão ter mais tempo e vão ter mais prioridade, e por causa disso essa frequência ela vai reduzir, mas ela não vai acabar, vai apenas reduzir, tá? Então entre lá, porque é muito legal, é muito importante, é muito relevante. Eu gosto muito de fazer isso, então
eu vou me pegar respondendo esse grupo 24 horas, pode ter certeza disso. Porque não é só um trabalho, não é só um ofício, é um hobby, tá? São várias aulas, são 16 aulas online exclusivas, tá? Elas vão ser fechadas, somente os alunos do curso vão ter acesso. Porém, a gente vai continuar tendo atividades gratuitas, paralelas, tá? Como sempre foi, na verdade. Os produtos da trilha da Lua Nova, eles ficam sempre disponíveis aí. Se vocês derem uma olhada nos links, nos IGTVs, vocês vão encontrar meditações guiadas, vocês vão encontrar as cartas da semana, né? Vão encontrar as interpretações. Inclusive, olha só, quem está assistindo essa live vai ver agora qual que é a trilha da semana. É essa aqui, ó. A trilha da semana é um trio das cartas do Caminho Sagrado, das cartas xamânicas do Animal de Poder, ambos da James Sams, e do Tarô de Marcélia, tá? É um trio que a gente tira e une os arquétipos para interpretá-los e colocar a interpretação da energia da semana para todos nós que estamos aqui juntos e conectados, falando sobre espiritualidade, transição planetária e autoconhecimento e evolução pessoal aqui na trilha da Lua Nova, tá? Eu não postei a de hoje ainda na segunda-feira, vou postar logo após a live, tá? Mas quem tá assistindo já tá vendo aqui, ó. O campo da fartura, a serpente, a cobra e o 3 de copas, festa, coletividade, tá? Vou depurar isso nessa semana. E, finalmente, o curso tá muito legal, tá? O pagamento é facilitado. Falem comigo, se comuniquem, vai dar certo. Agora vamos voltar para nossa pauta aqui. Estávamos falando de arquétipos, tá? Então, o que são os arquétipos? Resumindo, aqui voltando, são um conjunto de símbolos, de características psicológicas, ideológicas, antropológicas, culturais, tá? Enfim, uma gama semiótica de símbolos, tá? Um grande conjunto semiótico que compõe um dos elementos, um ou mais dos elementos que fazem parte de uma ferramenta de comunicação estabelecida, certo? Os arquétipos, eles são isso. Então, os arquétipos, eles podem e são, né, diferentes conforme os símbolos, o contexto, a situação, a ferramenta e os elementos que neles estão contidos, certo? De modo que tanto a gente não tem um arquétipo igual ao outro, como a gente não tem uma interpretação igual a outra, tá? É muito importante a gente compreender que os arquétipos, que as relações arquetípicas, elas consideram a cultura de quem está lendo, tá? Então, a informação, a essência da informação, ela vai ser a mesma porque, como eu disse, a matriz, a fonte da comunicação é a mesma, tá? Porém, o método e a forma como isso é passado é diferente, já que os arquétipos, eles são diferentes, de acordo com os elementos e o contexto pertinente àquela ferramenta. Como aqui, por exemplo, que a gente tem 2 loucos, tá? A gente tem aqui o louco do Tarô de Marcélia, tá? Do Tarô de Rider-Waite aqui. E a gente tem o louco do Tarô mitológico. São 2 figuras diferentes, tá? Existem várias outras ilustrações, existem várias outras imagens desse mesmo elemento. E aí o que acontece? É a mesma ferramenta com outro arquétipo, ok? Existem alguns símbolos que não mudam, tá? Por exemplo, a carta da morte, aqui ó. A carta da morte, ela sempre vai significar mudança e transformação. Sempre.
E a carta da morte, ela sempre estará no caminho da dor, tá? Porque essas são as principais características do arquétipo da morte, tá? Porém, nos diferentes métodos, nas diferentes ferramentas, nos diferentes símbolos, os outros elementos, as outras características e as outras interpretações pertinentes a esse arquétipo, elas são diferentes, elas variam, tá? Então, o que acontece? Acontece que cada ferramenta e cada elemento e cada oráculo, ele vai servir para você interpretar uma linha de pensamento diferente. Ele vai servir para que você interprete com uma abordagem diferente, com uma base diferente, ou para pessoas diferentes, para momentos diferentes, tá? Tem muita coisa técnica que a gente vai aprender no curso, mas tem muita coisa subliminar que, de novo, repito, a gente só aprende quando a gente começa a ler e quando a gente começa a tirar. Porque a gente precisa do exercício, da comunicação. Não tem como você aprender nenhum tipo de linguagem sem a prática. Isso é uma lei do ensino e da aprendizagem de toda e qualquer linguagem. Tá? Não tem como a gente aprender nenhuma linguagem sem a prática. Então, alguns detalhes sobre o tarô e sobre a interpretação dos arquétipos, de fato, não é possível que a gente explique, que a gente se aprofunde numa live, ou num bate-papo, ou mesmo num workshop. De fato, a gente só vai compreender, e a gente só vai entender, e a gente só vai se conectar com esse tipo de comunicação com a prática. Isso é essencialmente importante. E é por isso que eu falo, tanto para os meus alunos, como é uma coisa que a gente vai bater muito nesse curso, que começa agora dia 31, que a prática é uma coisa relevante, e por isso a gente vai ter uma série de exercícios práticos, um monte de exercícios práticos, todos monitorados, né? Todos acompanhados, porque o tarô, mais do que qualquer outra ferramenta, é um oráculo e é uma ferramenta de comunicação que as nossas crenças elas se cristalizam bem rapidinho, tá? Então é muito importante a gente entender como ele funciona desde o começo, para desde o começo a gente já estabelecer boas bases, tá? Então, relação arquetípica, compreender quais são aqueles símbolos, quantos são aqueles símbolos, o que eles querem me dizer, quais são as relevâncias daquele símbolo, tá? O que interfere no processo de interpretação daqueles símbolos, qual o nível de honestidade que eu tenho na hora de interpretar alguns símbolos. Tudo isso faz parte da interpretação dos arquétipos, tudo isso faz parte da compreensão do que é um arquétipo, tá? Então, os arquétipos do tarô de Marcélia, eles geralmente são emocionais e psicológicos, tá? Todos são espirituais, mas eles geralmente são emocionais e são psicológicos, e eles lidam com o contexto do consulente, tá? Então, pode desistir. Se você está querendo ler tarô para saber quais são os números da loteria, ou se você quer trazer a pessoa amada de volta, o tarô não vai fazer isso para você. Você pode até se propor a tentar fazer isso usando essas cartas, ou visitar alguém que diga que faz isso, mas não é a comunicação correta, não é a comunicação honesta e não é a comunicação com a fonte construtiva que está vinculada com a evolução. Então não faça isso, tá? Bem enfaticamente. O tarô ele funciona para a gente compreender o nosso contexto atual, a nossa ressonância com tudo que está acontecendo, tanto em termos de energia como no nosso mundo concreto. Também é uma ressonância para a gente compreender de onde veio e para onde vai os nossos processos psicológicos que permeiam a nossa vida. De novo, tanto a material, como a emocional, como a mental, psicológica, né? Como também o que tem de energético e de espiritual vibrando em volta,
tá? Pra gente entender como é que o que está crescendo no solo que a gente tem plantado, quais foram as sementes que a gente plantou, entendeu? O tarô ele serve para tudo isso. A gente tira um véu, a gente tira um grande véu de uma mesa onde estão todas as cartas, aqui no sentido figurado, que simbolizam o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, tá? Ou seja, o que a gente fez, o que a gente está vivendo e vivenciando agora e quais são as possibilidades de desenrolagem, né? De desenrolo, de qual é o desenrolar de todo esse passado e esse presente aqui que a gente está vivendo, tá? E a gente compreende quais são as conexões entre esses elementos, né? A partir da linguagem dos arquétipos propostos pelo tarô. Basicamente o símbolo, a depuração, o significado desse oráculo, dessa ferramenta é esse. Gente, eu tô vendo bastante gente online. Eu queria dizer que se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Eu tô falando aqui direto. Eu gosto de falar e são muitas informações sempre para pouco tempo. São muitas informações interessantes. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Sinta-se à vontade. Essa live é uma live interativa. A nossa proposta é a gente bater esse papo e a gente continuar falando e acrescentar também nessa ementa, nesse conteúdo, o que vocês trazem de experiência e o que vocês trazem de contribuição, tá? Porque eu adoro isso. Eu adoro compartilhar uma informação recebendo um feedback. E eu também adoro ter a oportunidade de ensinar alguma coisa podendo ter um professor ali junto comigo. Na verdade, isso sempre acontece, né? Sempre é de alguma forma. Mas eu adoro sentir isso de forma direta. Que é aprender de fato alguma coisa. Ou pela instigação da curiosidade, ou pelo compartilhamento de novas informações mesmo. Então fiquem à vontade. Então nessa jornada do louco, e de novo vou explicar, a gente vai falar essa semana, tá? Essa semana a gente tem vários eventos e elementos e atividades interativas gratuitas aqui na Trilha da Lua Nova. Eu vou fazer hoje, na quarta e na sexta-feira, que é véspera do lançamento do curso. E vou fazer no dia do curso também. Segunda, quarta, sexta e sábado. Eu vou fazer lives sobre a jornada desse cara aqui, que é a jornada do louco, tá? E nessa sequência de lives, a gente vai se aprofundar nesse método, tá? Que se chama Jornada do Louco, pra gente compreender esse método de interpretação arquetípica. E nessa semana a gente vai se aprofundar bastante, especificamente nos arquétipos e nos arcanos maiores, pra gente compreender como é que isso funciona na interpretação da mandala, da ferramenta. Voltamos. Communications breakdown. Calma, não foi sobrenatural. Eu comecei a me desconcentrar porque meu celular é novo. Começou a dar uma zebra aqui no Instagram. Uns elementos aqui do sistema do celular. Começou a chamar minha atenção, comecei a me desconcentrar e de repente caiu. Cliquei aqui numa opção errada. Não consegui voltar. Travou. Quando eu fechei, caiu minha live. Mas eu consegui deixar salva ali no feed, tá? Então, pra você que tá chegando agora, assiste a primeira pra você entender o que a gente tá falando. Bom, ganhamos mais tempo, né? Isso é legal. A gente começou um pouquinho atrasado, mas agora que a gente vai falar sobre a jornada do louco,
a gente acabou ganhando um tempinho extra para a gente se aprofundar e para a gente depurar esse assunto. Bom, então vamos lá, pessoal. Agora que a gente está de volta, bati esse papo também para dar tempo do pessoal voltar, né? Mas agora que a gente está de volta, vamos falando, até porque como eu vou disponibilizar tudo isso, vou deixar disponibilizado tanto no YouTube, tá? Como aqui no IGTV. Então, vocês podem dar uma pesquisada depois. Podem voltar para a gente entender algum conceito que não foi compreendido. Voltando para a jornada do louco, tá? O louco é o arquétipo de número 0. É o arcano de número 0 desse cara aqui, tá? Dessa figura aqui. Beleza? Esse aqui é do tarô tradicional de Marcélia, tá? E esse aqui é uma outra figura aqui do tarô mitológico. Cada tarô tem tem seus arquétipos, suas características. Mas basicamente a gente vai utilizar... Oi, Adriele. Boa noite. Boa noite, Marcela. Tudo bem? Mas basicamente a gente vai usar esse tarô aqui, tá? A gente vai sempre usar nos cursos, nos workshops, as linguagens mais tradicionais. Por quê? Porque é importante que as pessoas tenham acesso fácil, tá? Encontrar esse tarô aqui, eu acredito que em qualquer livraria e até em banca de jornal, tá? Qualquer shopping, de qualquer cidade, você é capaz de encontrar, se der uma procurada boa, esse tarô aqui para vender, tá? Então, por causa disso, a gente vai sempre usar essas linguagens iniciais. Sempre a gente vai usar essas linguagens mais abrangentes e mais tradicionais para a gente acabar se aprofundando em outras questões. A gente tem 22 arcanos maiores no tarô de Marcélia, tá, pessoal? E a gente tem uma sequência de caminhos desses arcanos maiores, e é uma sequência que ela segue uma lógica, tá? De desenvolvimento, de prazer, de transcendência, de evolução, de dor, certo? E cada arquétipo ele se relaciona com o outro de uma maneira bastante particular, bastante peculiar e bastante específica. Novamente, para quem não assistiu a primeira parte da live que está ali no feed de notícias e está assistindo agora, vou falar aqui só en passant. Os arquétipos são os conjuntos de elementos, de símbolos que definem as cartas, que definem as ferramentas e os elementos das ferramentas que a gente está utilizando. Tá legal, pessoal? Ou seja, aquele conjunto de elementos que a gente interpreta, para a gente compreender a comunicação das cartas e para a gente compreender o que elas estão querendo dizer, o que elas representam nos mais variados contextos, tá? Tudo isso a gente está falando dos arquétipos. Beleza? Entendido? Até aí? Se ficar alguma dúvida, não se preocupe. Entre em contato com a gente via inbox. Entre em contato com a gente via WhatsApp. Clique agora no link da bio aqui do Instagram. Você vai ser redirecionado para um Linktree. Ok? Quando você chegar lá, os 2 primeiros links tem lá grupo do WhatsApp dos pré-inscritos no curso, no workshop Tarô Básico. E embaixo você vai ter a inscrição, tá? O link para o pagamento do curso, para você entrar, para você fazer parte, se você quiser. Vai ser muito legal. Se você não quiser, não tiver tempo, não tiver com orçamento disponível, não tem problema, tamo junto, a gente continua aqui falando. Essa semana a gente tem uma semana de atividades interativas. Vamos ter live segunda, quarta, sexta e sábado. E a gente vai ter live e a gente vai ter eventos gratuitos complementares ao curso, sempre, principalmente ao longo desse mês, até o dia 18 de dezembro, que é quando acaba efetivamente o primeiro workshop Tarô Básico, tá, pessoal?
Então, continuando, a gente vai trabalhar a jornada do louco. Basicamente, nesse método de estudo aqui do tarô, a gente vai pegar essa figura aqui e vai transformar ela num personagem, tá? Ele vai ser o nosso aventureiro. Ele vai ser o nosso desbravador de mundos. Ele vai ser o nosso flautista mágico, tá? Ou vai ser o nosso pequeno príncipe. Ou vai ser, enfim... Procurem mais sincronicidades. Ou no xamanismo vai ser o nosso Cocopelli, tá? Procurem mais sincronicidades sobre essa figura aqui, tá? E vocês vão encontrar mais sincronicidades, e mais elementos e mais personagens que se assemelham com o louco. A jornada do louco, ela é um pouco diferente da jornada do herói, que é a jornada que o Hércules faz, né? Que é aquela jornada que o herói, primeiro ele se instaura o problema, né? Na cidade, na aldeia, enfim, no contexto dele. Depois o problema começa a se mostrar relevante para a vida do herói. Depois o herói se recusa, né? Diz que não dá certo, não vou, não quero, não posso, ou tem algum trauma relacionado a isso. Mas aí depois alguma coisa que tem maior valor faz com que o herói se envolva, o herói se vê envolvido e finalmente o herói, se chama jornada do herói por causa do desfecho, o herói soluciona a situação, a circunstância e o enredo da história, tá? Basicamente, de maneira bem en passant, essa é a jornada do herói. A jornada do louco é uma jornada arquetípica. O louco, ele não... o enredo da história, o enredo da trama, né? O começo, o meio e fim da interpretação, que é esse o paralelo que estamos fazendo aqui, ele não segue, não está alinhado, é outra coisa, não tem nada a ver com a jornada do herói. É a jornada do louco, tá? A única coisa que tem a ver é que ele passa por etapas, mas não são exatamente as mesmas etapas e as etapas equivalentes que o herói passa, que o Hércules passa, que o Zorro passa, que enfim, que o Simba passa, que todos os heróis de todas as mitologias, de todos os contos de fadas que eles passam. É uma jornada arquetípica, é uma jornada interior e frequentemente, por mais que o símbolo do louco seja uma pessoa que está caminhando, que está vagando, que está em movimento, né? Num plano externo, num ambiente concreto, né? Num lugar, num local, a jornada do louco frequentemente ela é uma jornada de interiorização, é uma jornada interna, é uma jornada elementar, certo, pessoal? Então, essa semana a gente vai falar sobre o arquétipo do louco, tá? Vou falar para vocês então qual vai ser a nossa ementa de aulas da semana, tá? Na quarta-feira a gente vai falar única e exclusivamente sobre esse cara. Hoje eu apresentei os arquétipos, apresentei a linguagem do tarô, apresentei um pouco sobre a minha relação com o tarô, dei uma demonstração de como é que é a minha pedagogia, de como é meu método, né, de como é que eu faço. Oi meninas, boa noite. De como eu converso, de como eu dialogo. Também falamos sobre os arquétipos, falamos sobre o workshop, falamos sobre como o workshop vai funcionar. E agora eu vou passar para vocês a ementa dessa semana. Para você que não vai ou não tem certeza se vai se matricular no curso que está muito legal e que começa dia 31 e que já tem um grupo aberto, tá? De WhatsApp para a gente bater papo e trocar informações o dia inteiro. Não imediatamente. Não teremos respostas imediatas, mas teremos respostas sempre, tá? Na quarta-feira a gente vai falar somente sobre o arquétipo do louco, tá? Então a gente vai falar tudo sobre o louco. Tudo sobre o arquétipo do louco.
Essa já é quase uma primeira aula, tá? Quase uma primeira aula. Inclusive, na primeira aula do primeiro módulo, quer dizer, na aula do módulo do workshop de tarô básico, quando a gente estiver falando sobre os arcanos maiores, como são aulas personalizadas, pode ter certeza que essa live aqui ela vai ter a indicação de relevantes pesquisas para que a gente compreenda o arquétipo do louco, quando a gente estiver falando dele nesse momento dos 22 arcanos maiores, tá, pessoal? Então, quarta-feira a gente vai falar somente sobre o arquétipo do louco, tá? E como ele se relaciona com as diversas cartas. A gente vai se aprofundar mais no arquétipo do louco do que na interpretação, porque a gente está numa live de um curso que ainda não começou e de pessoas que não necessariamente estão familiarizadas com a linguagem da leitura arquetípica, tá? E das cartas de tarô, o que elas representam e quais são os elementos e tudo mais. Porém, da mesma maneira como o workshop de tarô básico, o Jornada Intuição, eu estou ousando, certo? Informar e repetir que esse curso é um curso para agradar gregos e troianos. É para agradar e agregar tanto a pessoa que está começando agora, que ela não sabe de nada ainda, mas se interessa muito e quer fazer e se conecta e, sei lá, sentir o chamado, como você preferir dizer esse interesse. Como também para você que já sabe, que já trabalha, que não é mais amador, que já é até profissional, que já ganha dinheiro investindo seu tempo com leituras de tarô e tudo mais, tá? Nessa quarta-feira, então, essa live vai ser relevante para você também. E a gente vai falar somente sobre o arquétipo do louco, tá? E como ele se relaciona com os outros arquétipos, certo? E na sexta-feira, a gente vai falar sobre a jornada do louco de fato. A gente vai ver um exemplo de leitura, tá? Eu vou fazer uma leitura ao vivo aqui, com o louco como protagonista, por isso que ela se chama Jornada do Louco, tá? É uma leitura específica, é uma leitura particular. Vou explicar como essa leitura funciona e vou explicar qual o papel do arquétipo do louco e qual a influência dele e dessa leitura nas nossas vidas, certo? Isso na sexta. E no sábado, a gente vai fazer um grande resumão, uma grande revisão sobre tudo que a gente viu essa semana toda. E eu espero contar com a interação de todos vocês, porque a proposta é que seja interativo. Eu quero responder perguntas. Essa live de agora, que ela se transformou em duas, tá? Olha, foram duas lives. Uma live de 50 minutos, 40 minutos, eu acho. E a outra live aqui, ela já chegou nos 20 minutos, eu acho. Então, eu falei sozinho. E eu quero muito a interação de vocês. Quero muito que vocês tenham dúvida, que vocês interajam, tá? Que vocês perguntem e que vocês me desafiem, que vocês me testem. Não, brincadeira. E que a gente possa trocar, possa compartilhar, tá? Que é o mais importante aqui. Então, a Jornada do Louco, ela vai falar sobre essa figura aqui como personagem, tá? Essa figura como personagem central, como ele se relaciona, como ele se estabelece dentro de uma leitura, dentro de uma mandala, como ele se relaciona com os outros arquétipos, qual é o desenrolar da história, do enredo do louco, tá? Tudo isso tendo o arquétipo do louco como se fossem as características e as peculiaridades representativas, como se ele fosse um personagem de teatro, um personagem de desenho, de filme, tá? Que tem aquela lista de características dele, certo? E essa lista de características, essa lista é justamente a representatividade de todos os arquétipos do louco no tarô de Marcélia, tá? Olha só que legal. A gente vai aprender de maneira lúdica como funciona o tarô de Marcélia,
como funciona essa e outras tiragens, porque a lógica ela acaba sendo basicamente a mesma, tá? Só as tendências e o contexto que muda, certo? E a gente vai entender direitinho como é que o louco funciona, porque a gente vai ver várias situações em que ele entra e se relaciona e quais são os elementos pertinentes ao louco no nosso processo de comunicação e interpretativo. Beleza, pessoal? Bom, então a jornada do louco está aberta, tá? Se você está assistindo essa live agora e você tem dúvidas sobre o que foi falado aqui, ou sugestões, ou críticas, ou está ansioso para saber o que vai rolar na live de quarta-feira, você vai clicar no link que está na bio, você vai acessar o primeiro link do Linktree que está aparecendo lá, tá? Que é o de inscrição no curso de o de ingresso no grupo de WhatsApp dos pré-inscritos do curso, tá? E a gente vai começar a bater papo e trocar informações lá, certo? A partir de agora, sobre esse tipo de situação aqui, sobre esse tipo de linguagem, eu só vou responder nesse grupo, certo? Todo tipo de dúvidas pertinentes ao curso e a essas lives só serão respondidas nesse curso, tá? Nesse grupo, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque é uma proposta compartilhada de informações. A informação que você está solicitando, ela pode e deve ser passada para outra pessoa que está fazendo parte desse mesmo propósito de conexão, dessa mesma sequência aqui que a gente tá junto, tá, pessoal? E que está fazendo parte, enfim, desse mesmo contexto, que está nessa mesma conexão aqui que a gente tá desenvolvendo aqui junto, tá? Então a sua dúvida, pode ter certeza que ela pode e será pertinente para outra pessoa, tá? Por isso a gente vai bater um papo sobre ela e vai se aprofundar somente nesses grupos, certo? Lembrando que são grupos gratuitos, tá? Ninguém vai ficar vendendo nada nesses grupos. É um grupo de estudo mesmo, tá? De fato. O marketing ele já tá rolando aqui fora, certo? Já tá rolando, já rolou até demais, inclusive, aqui nessa live. Então o propósito do grupo é conhecimento mesmo, tá? Conhecimento técnico, enfático e direto mesmo da linguagem e da história que a gente está desenvolvendo aqui. Certo, pessoal? Então, as dúvidas a gente responde lá. Entrem no grupo, vai ser muito legal. O grupo, ele continua, tá? Independente do curso começar ou não. O grupo continua. A interação gratuita continua lá. E os eventos e as interações, elas vão continuar nas semanas seguintes. Só que em menor número, tá? Então, recapitulando, na quarta-feira a gente vai falar tudo sobre o louco. Na sexta a gente vai fazer uma leitura usando o louco como protagonista e desenvolvendo o arquétipo do louco na jornada do louco, tá? A jornada do louco, ela prevê várias etapas, vários elementos, certo? A gente vai criar uma historinha juntos que vai ser a nossa jornada do louco, a nossa jornada individual do louco, certo, pessoal? E é isso. Minha sugestão sexta-feira, você que está acompanhando, se você quiser ter uma maior profundidade de conhecimento e um maior aprofundamento dessa semente e desse conteúdo, eu preciso que você tenha um baralho de tarô, certo? De Marsella. Ou que tenha os mesmos arquétipos do tarô de Marsella. Eu preciso que você tenha isso em mãos na sexta-feira, tá? Se você tiver na quarta-feira, vai ser muito legal. Você vai entender mais ainda. É o ideal. Mas não vai ser necessário. Na sexta-feira, se você tiver esse baralho de tarô, vai ser excelente para você, tá? Se você não tiver, o aprofundamento ele vai ficar um pouco comprometido, porque a parte prática ela vai ficar comprometida. Mas vai ser muito bacana também, tá? Vai ser muito interessante que você participe também. O tarô de Marsella, esse aqui, por exemplo, ele custou R$30, certo? Eu comprei na
Livraria Cultura, da Avenida Paulista, em São Paulo, certo? Mas é uma edição, é um volume que está presente em toda a livraria que você puder imaginar. Eu acredito que 30... E eu acho que ainda existem versões mais baratas, tá? Claro que um material bem mais fuleirinho e tudo mais. Mas para essa nossa proposta, é excelente. Tá, pessoal? Cumpre todos os pré-requisitos, todas as características. Ou cumpre todas as necessidades, tá? E então busquem. Na Livraria Cultura eu comprei essa edição aqui por R$ 30. Você pode comprar por valores mais baratos num sebo, de repente. Ou então você pode ir atrás dessa. Mas seria muito interessante que vocês estivessem com esse equipamento, com esse material de estudo em mãos na sexta-feira. Beleza, pessoal? E acho que é isso. Acho que a gente fica por aqui hoje. Então na quarta-feira a gente fala somente sobre o louco. Na sexta a gente faz essa brincadeira da jornada, essa brincadeira arquetípica. E no sábado, um grande resumão com tira dúvidas. Clique no link que está na bio. Se inscreva no curso. Tá muito legal. Entre no grupo de WhatsApp. É grátis. E sempre será. E a gente sempre vai bater papo sobre o aprofundamento dessas conexões, dessas comunicações nesse grupo, tá, pessoal? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje. Que pena que vocês não falaram tanto. Vocês ficaram mais introspectivos. Mas tudo bem. A gente se vê de novo na quarta. Amanhã teremos outra atividade interativa. Como se trata da Jornada do Louco e da Semana da Jornada do Louco, todas as atividades são surpresa. Até porque você que está aí na sua casa já entendeu que 2020, apesar de ser o ano do Imperador, não está permitindo que a gente promova e desenvolva os nossos cronogramas e os nossos fluxogramas 100% da maneira que a gente planeja, não é mesmo? Então, amanhã tem atividade nova, mas a outra live da nossa edição é na quarta-feira. A última é na sexta e a gente tem uma live extra no sábado pra gente bater papo e tirar dúvidas, certo, pessoal? A minha ideia é fazer sempre às 9 horas. Então, esse horário, se você já puder agendar e reservar na sua agenda, quarta-feira, 9 horas, a gente vai ter esse momento aqui online juntos. Sexta-feira também, a mesma coisa, certo, pessoal? Se alguma coisa for mudar, de qualquer maneira, ao longo da semana, o anúncio da live, ele vai especificar o horário e a data certinho de qualquer atividade que a gente vai fazer. E caso você perca, não se preocupe. Eu vou sempre permitir que essas lives e que esse conteúdo eles fiquem online e eles fiquem expostos aqui para que a gente possa acessar sempre que for necessário, tá bom? É isso. Muita luz para todos vocês. Um grande abraço. Muito obrigado por a presença nesse espaço. Ele é nosso e até a próxima. Valeu.